Bom, falando sobre o Abstract Factory, que é um design pattern do tipo criacional, e só lembrando que nós temos três categorias de design pattern, que são os criacionais, os estruturais e os comportamentais, que foram introduzidos pelo Goff, o Gang of Four, que foram os 4 desenvolvedores que conceituaram e categorizaram esses padrões de design de código. Então, o Abstract Factory, ele foi incluso no tipo criacional, que é o tipo que vai nos oferecer mecanismos para criar objetos e instanciá-los. Então, só para contextualizar, o que o Abstract Factory ele nos proporciona? Bom, ele vai nos oferecer aqui uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Beleza, mas o que isso aqui quer dizer? Bom, eu preparei aqui embaixo um diagrama UML para conseguir explicar um pouco melhor. E apesar dele parecer um pouco complexo, no final ele é até bem simples de entender. E vou aproveitar e dar uma dica aqui de uma documentação que eu costumo utilizar, que é essa aqui do site do Factory. Nela nós temos os 23 patterns que o Gang of Four contextualizou. E inclusive entrando aqui no Abstract Factory, que é o que nós estamos vendo, nós temos outras informações muito interessantes, como a frequência de uso, por exemplo. Então a gente consegue ver que o Abstract Factory ele é muito utilizado, então por isso que é muito importante a gente aprender ele, e aprender bem. E aqui tem todas as informações que você precisa para aplicar não só esse pattern, como todos os outros. Tem o diagrama UML, tem exemplos práticos de código, então deixo essa dica aí, é uma documentação muito interessante. E, inclusive, esse diagrama UML aqui que eu montei, ele é baseado nessa documentação, só que eu trouxe aqui para um cenário que fique mais fácil da gente entender, da gente assimilar e conseguir aplicar mais fácil no nosso dia a dia. Então, para começar, vamos pensar em um problema. Nosso problema é o seguinte, a gente está criando um jogo. Nesse jogo, a gente tem algumas fases que estão representadas por essas imagens. Em cada fase, a gente obrigatoriamente precisa instanciar um NPC e um inimigo. Só que tanto o inimigo quanto o NPC, eles precisam ser da mesma família. Então a gente tem aqui a família draconiana, que tem um dragão e tem um NPC, e a gente tem a família hidrônica, que tem a Hydra, que é o inimigo, e tem um NPC aqui também. A gente precisa arrumar um jeito de criar esses objetos de forma individual e depois combinar eles com outros objetos da mesma família. Então vamos piorar o cenário, né? Vamos supor que essa produtora de jogos atualize esse jogo aqui com frequência e você, como desenvolvedor, com certeza não vai querer ficar mudando o código base sempre que isso acontecer. Então, a solução aqui que nós conseguimos foi utilizar o Abstract Factory para solucionar isso. Então, como que ele funciona? Bom, a primeira coisa que o Abstract Factory nos sugere é que nós criemos produtos abstratos, que nada mais são do que interfaces para cada tipo de produto existente. Então, a gente tem um produto abstrato inimigo, que vai representar os nossos inimigos, que é uma interface, e nós temos um outro produto abstrato, que é uma outra interface para representar os NPCs. Beleza. Com os produtos abstratos criados, eu posso criar os meus produtos concretos. Então aqui eu vou ter 2 produtos concretos. Vou ter um produto concreto dragão e um produto hidra. Para o meu produto abstrato a inimigo. E vou ter outros 2 produtos concretos, que é o Rashid e a Amazona, que são para o meu produto abstrato a NPC. Beleza. Com os produtos criados, eu posso ir para o próximo passo, que é declarar o nosso pattern, a nossa Abstract Factory, nossa fábrica abstrata, que nada mais é do que uma fábrica para criar outras fábricas. Então, o que tem que ter na fábrica abstrata? Tem que ter os métodos para criar os produtos que fazem parte da família. Então, eu tenho aqui um método para criar um inimigo e eu tenho um método aqui para criar um NPC. Beleza. Com a fábrica abstrata criada, eu posso criar as fábricas concretas, que vão implementar essa interface da fábrica abstrata, e cada fábrica concreta vai criar aqui os produtos que estão relacionados, os produtos que são da mesma família. Então, aqui embaixo, a gente tem a família draconiana e a família hidrônica,
Então, o NPC Rashid e o dragão, eles são da mesma família. Então, na fase 1, eu relacionei eles. Então, quando eu criei o inimigo, eu criei o dragão da família draconiana e criei o NPC Rashid, que também faz parte da família draconiana. Mesma coisa para a fase 2. A fase 2, a gente tem lá a família hidrônica. Precisei criar um inimigo, então criei a Hidra. Precisei criar um NPC, que foi a Amazona, são da mesma família. Ficou muito mais fácil da gente, sempre que entrar uma fase nova, sempre que entrar um produto novo, sempre que precisar criar uma nova família, fica muito fácil da gente criando desse modo, utilizando o padrão de Abstract Factory. O cliente aqui, a única coisa que ele vai fazer é consumir tanto a fábrica abstrata quanto os produtos abstratos. Beleza. Tem vários benefícios de a gente aplicar esses patterns. Eu vou falar eles daqui a pouco. Eu até representei eles aqui em código. Apesar de estar em C#, você que for desenvolvedor de outras linguagens vai conseguir entender aqui perfeitamente. Então eu tenho aqui uma pastinha criacional. Dentro de criacional tem Abstract Factory. E dentro de Abstract Factory, nada mais é do que a implementação daquele diagrama UML. Então, tenho aqui os dois produtos abstratos, a inimigo e a NPC. Tenho os meus produtos concretos, que para os inimigos são o dragão, que está implementando a interface a inimigo. A Hydra, mesma coisa, implementando a interface a inimigo. Os meus NPCs, Amazona, implementando a interface a NPC. Rashid, implementando a interface a NPC. Com os produtos criados, eu pude passar para o segundo passo, que aí é de fato criar a fábrica abstrata, que é aquela interface que eu falei lá atrás, onde você terá os métodos para criar os produtos, que são da mesma família. Com a Abstract Factory criada, eu pude criar as fábricas concretas. Então, as fábricas concretas, elas são as minhas fases. Então, na fase 1, eu precisei criar objetos da família draconiana. Então, eu criei lá um dragão, criei o Rashid, também, que é da família draconiana, obviamente implementando aqui a interface, a fase Factory, que é a minha fábrica abstrata. Mesma coisa para a fase 2, exatamente a mesma coisa, só mudando aqui a família. Implementei a interface, a fase Factory, e criei os produtos ali da família hidrônica. E o meu cliente está sendo representado aqui na classe Program, que nada mais ele está utilizando a minha fábrica abstrata e, de acordo com o que eu recebi aqui, se é uma fase 1 Factory, se é uma fase 2 Factory, eu vou ter os produtos instanciados. Então, vou rodar aqui rapidamente, só para a gente ver o que ele vai gerar. Beleza. Então, para a fase 1, ele criou um dragão e criou o NPC Rashid, que são da mesma família. Para a fase 2, mesma coisa. Criou a Hydra e criou a Amazona, que são da mesma família. Então, bom, como eu falei, tem muitos benefícios da gente aplicar esse pattern. Então, como puderam ver aí, a gente está evitando o acoplamento no nosso código. A gente está aplicando vários conceitos do Solid, como o princípio da responsabilidade única, como o princípio de aberto e fechado. Também fica muito fácil da gente adicionar novos produtos, novas famílias, novas fábricas. Então, é muito interessante aprender a utilizar esse código durante o nosso dia a dia. Bom, esse é o primeiro vídeo de muitos outros que eu quero trazer, não sobre design pattern, mas como outros temas também. E por hoje é só, e até a próxima.